E a sua fala. Bom dia a todos mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos começando a nossa jornada da madrugada com Deus. Hoje é sexta-feira, 15 de abril de 2022. Metade do mês, Rodrigues. Já estamos na metade do mês de abril. Gente, como o tempo está correndo. Nossa, o tempo está muito rápido. E nós estamos aqui mais uma vez juntos para buscarmos a promessa que o Senhor nos fez, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esse mês agora, de abril, nós fizemos 2 anos de madrugada com Deus. Louvado seja Deus por todos aqueles que já passaram por aqui e por aqueles que permanecem perseverantes, né? Porque não é fácil, gente. Não é fácil. 2 anos, todos os dias, na madrugada com Deus, 4 horas da manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero convidar a Dona Célia mais uma vez. Dona Célia, é uma alegria tê-la aqui conosco. Dona Célia não pegou no início ali, né? Mas já faz parte desse grupo com muita alegria. É um prazer enorme ver a senhora aqui com a gente, Dona Célia. Seja muito bem-vinda. Que as suas preces, que as suas orações, o Senhor traga resposta a seu clamor, Dona Célia. Seja muito bem-vinda. Eu quero convidar a senhora a fazer essa oração de consagração, minha irmã. A senhora pode dar, ao fazer essa oração, nos apresentando a Deus, dando início, então, à jornada de hoje? Fique à vontade. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, exaltado, glorificado seja teu santo nome. Pai querido, queremos agradecer nesse momento por te despertar na certeza da vitória que só vem do Senhor Jesus. Pedir ao Pai nesse momento também que o Senhor derrame seu Santo Espírito sobre o seu povo aqui na madrugada com Deus. A cada irmão que acorda de manhã cedo em busca de renovar nossa vida espiritual na presença do Senhor. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos estar em comunhão com o Senhor a cada minuto das nossas vidas. Porque precisamos, meu Pai, ter certeza que o Senhor está conosco e nos ajuda, porque só o Senhor nos protege, nos guarda, nos desperta das coisas mal, nos ajuda, nos liberta de todo o mal e de todas as tentações. Por isso, nesse momento, estamos aqui para pedir a unção do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Amém, cada Senhor. dia mais nós possa estar firme ao Teu lado. Fazer somente o que Tu queres, não o que queremos. Nos perdoe, nos dá um dia na presença do Senhor Jesus, porque só o Senhor nos ajuda a todo minuto da nossa vida. Abençoa a direção da madrugada com Deus, o irmão Mário, o irmão Edson, pastor Edson e toda a direção, o Amém, pastor Robson e os demais que fazem parte dessa direção, que cada dia mais cresça na graça do Senhor Jesus Cristo, como tem crescido cada dia mais, dando sabedoria e entendimento. As tentações vêm, mas eles seguem em frente e o Senhor dá vitória a cada um deles. Amém. Peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Dona Célia. Deus continue te abençoando ricamente, viu? É um prazer tê-la aqui conosco. Vamos louvar o Senhor nesse momento, dando início à nossa jornada de hoje com um louvor. Vamos louvar o Senhor com alegria. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face
quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar, oh meu Deus. Tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Amém. Muito bem, queridos, voltamos. Olha, mais uma vez eu não consegui entrar na sala, irmãos, não consegui. Eu vou ver se eu consigo alinhar isso hoje ainda para resolver esse problema. Quero saudar aqui meu querido irmão Pedro. Muito bom dia, meu irmão Pedro. Bom dia, Ildete Xavier. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Louvado seja Deus pela sua presença. Hoje nós estamos aqui estudando, dando sequência ao estudo do livro Passos para o Reavivamento Pessoal. E hoje é o tema 17º, são 40 madrugadas, né? Estamos no 17º, quase na metade. E nós vamos estar estudando, o tema de hoje é sobre o problema central. Qual é o problema central de cada um de nós, queridos? Nós, como igreja, como indivíduos, né? Nós temos alguns probleminhas que precisam ser resolvidos. Veja o que encontrei. Você encontrou o quê, criatura? Que ninguém mandou procurar nada. Muito bem, irmãos. Entrou aqui o Google. Mas vejam, vamos falar hoje sobre o problema central. Eu não consegui achar aqui o pastor Robson, não sei se ele está aqui. Se tiver, me sinaliza aí, Rodrigues. Nós vamos estudar esse tema, o problema central. E você, queridos, quiser dar a sua participação, Ildete, Rodrigues, irmão Pedro, quem quiser, levanta a mão virtual que nós vamos abrir a oportunidade para que você também possa compartilhar da sua experiência, da sua opinião, a sua participação nesse tema de hoje. O problema central, não é, do livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Esse tema de hoje, ele aborda algumas situações, alguns motivos, algumas razões, não é? Fatores, né? Alguns fatores ou razões, né? Que podem levar um cristianismo carnal. É assim, irmãos, ele passa na frente, não pede licença. Esse gato é uma bênção. Queridos, o pastor, ele começa contando que nós podemos reconhecer onde está o nosso verdadeiro problema, né? Tem a ver com o cristianismo carnal, é o que nós estamos estudando nessa fase do livro, sobre o cristianismo carnal.
E ficou claro, irmãos. Eu não sei se vocês têm acompanhado com atenção, mas você ficou claro, você percebeu. Por que Jesus não quer nenhum seguidor morno? O texto de Apocalipse diz que ele está a ponto de vomitar, rejeitar, jogar fora, excluir. Então, nós estamos estudando esse tema já há algumas noites, nessa sessão, né? E deixou claro aqui porque que Jesus não quer pessoas mornas, pessoas, seguidores, discípulos mornos na sua igreja. Esses seguidores não têm vida, não têm vida assim em abundância, vida como Deus quer dar a cada um. E na maioria, Rodrigues, eles são maus exemplos, né? Embora a maioria dessas pessoas que são crentes mornas não tenha consciência disso. E isso quando um cristão ele é morno e ele não tem consciência, ele não percebe isso, é porque, de fato, ele é um cristão carnal, irmãos. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a discernir, a enxergar o erro. E muitas vezes enxergam, mas não assumem. Não Mário, assumem. Oi, Rodrigues. eu acho que é que aí onde está o maior perigo, né? Do cristão não ter consciência do que está acontecendo no mundo espiritual em relação a ele. Porque, principalmente, como você acabou de dizer aí, o formalismo, né? Às vezes a pessoa está naquela situação que você pensa que está agradando a Deus, fazendo as coisas todas corretinhas na igreja, mas por trás disso, escondido, por trás das cortinas, né, espirituais, a gente não enxerga o que está acontecendo conosco. Isso é que é o maior perigo, é que você não tem o discernimento daquilo que está acontecendo, você não tem nem ideia do que está acontecendo com você. Para você está agradando a Deus, está tudo bem, Deus está no comando, mas no fundo, você tem reservas ainda para entregar a Deus, você tem formalismo, você tem coisas ainda que precisa deixar para trás. Pelo menos em parte, não é isso? Com certeza, Rodrigues. Com certeza. E o Espírito Santo, ele incomoda as pessoas que vivem nesse estado. Mas, como você falou, elas não percebem isso. Irmão Pedro pediu a palavra. Bom dia, irmão Pedro. Pode abrir seu áudio, por favor. Isso. O cristianismo carnal é a autossuficiência, a não submissão. Ele até pede para ser submisso à vontade de Deus, mas termina de pedir, ele coloca-se no comando da sua vida, sua autossuficiência, e por isso o Espírito Santo não habita e não pode fazer nada. Infelizmente, muitos de nós, muitas vezes, temos esse problema. É característica de Laodiceia, né? Sou rico, de nada sinto falta. Então, essa ausência de submissão à vontade de Deus, a autossuficiência é um problema sério que todos enfrentamos. De quando em quando o eu se agiganta, ocupa o lugar de Deus, da vontade, e aí atrapalha todo o serviço. Nós estamos agora na semana de evangelismo, está muito fraquinho onde nós estamos fazendo, e a gente fica preocupado: o que está acontecendo? É preciso clamar para descobrir e corrigir, para que Deus ocupe o lugar. É Ele quem deve ser exaltado, glorificado, e não o homem. O eu é muito forte, o cristianismo carnal é muito forte na igreja. Lamentamos, precisamos clamar mesmo. Eu costumo dizer, irmão Pedro, que Laodiceia é uma realidade, é uma profecia, é um estado de lamentação mesmo, de mordidão mesmo. Mas, queridos, eu não preciso ser Laodiceia. Eu estou numa igreja, um período da igreja chamado de Laodiceia, mas você e eu, nós não precisamos ser laodiceanos.
Ah, mas é porque é profecia, tem que se cumprir na sua vida, é isso? De forma nenhuma, irmãos. É uma advertência. O problema é muito mais grave do que nós pensamos. É verdade. O pastor Arthur Daniels, ele escreve o seguinte: cristãos de coração dividido, são piores do que os infiéis, por suas palavras enganosas e posição evasiva, levarão muitos a se desviar do caminho. Ele escreveu isso no livro Cristo, Nossa Justiça. E ele diz mais algo, irmão: formalismo, como disse o irmão Pedro agora, é extremamente enganoso e destrutivo. É o precipício escondido e inesperado que ameaçou destruir a igreja muitas vezes através dos séculos. E Paulo nos adverte, irmãos, que essa aparência de piedade, está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ler. 2 Segundo Pedro Timóteo. 3, 2 Timóteo, perdão, obrigado, Rodrigues. Capítulo 3, versículo 5, eu gostaria de ler com você esse texto, irmãos. Olhe como Paulo, ele nos chama a atenção nesse sentido, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 5, ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Fuja, queridos, fuja desse tipo de pessoa. Aparentemente, como o Rodrigues falou agora há pouco, o irmão Pedro também, aparentemente é um cristão exemplar, mas é uma casca, irmão. É formalismo puro. É não só aparência. Só aparência, aquela coisa ali bonita, mas, queridos, é muito perigoso. E ele continua dizendo que essas pessoas que vivem de aparência, né, sem o poder de Deus, sem o preenchimento do Espírito Santo, seria um dos perigos dos últimos dias. E nos Exatamente. censura a não nos deixarmos levar por essa atitude confortável e enganosa. Como o Rodrigues colocou agora há pouco, a pessoa que... E ainda tem um detalhe, Rodrigues. Lógico, nós não temos o poder de avaliar nem julgar ninguém, mas você consegue discernir, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto, irmãos. Não é? Eu não sei quantos aqui conhecem o fruto biribiri. Pense num negócio azedo, amigo. Azedo. Tem muitos cristãos assim, azedo, irmãos. Uma aparência bonita, mas de vez em quando abre a boca, não vem bênção. Vem maldição, é ofensa, é agressividade. Não é? Então, nós vamos entrar agora no ponto que nos apresenta possíveis, vejam, possíveis fatores que levam ao cristianismo carnal. E existem diversos fatores, ou razões, né, que podem levar a um cristianismo carnal. E o primeiro deles é a ignorância. Né? O pastor ele fala o seguinte: nós não nos dedicamos o suficiente com o tema vida com o Espírito Santo, ou não encontramos a maneira para colocá-lo em prática. Aqui não é ignorância de brutalidade. Talvez possa até se aplicar a isso também. Mas essa ignorância aqui é falta de conhecimento, irmãos. Eu conheço pessoas que são cristãs que não aceitam ser advertido. Ou seja, são pessoas que se acham, irmão Pedro, infalíveis. O que ele faz está certo, o que ele fala é verdade, o que ele... Irmãos, isso é um problema. Não aceita a sugestão de ninguém. De ninguém, a ideia dele é melhor. É um problema, irmãos. Nós não nos dedicamos o suficiente com esse tema vida com o Espírito Santo. O segundo fator, ou a segunda razão, é a incredulidade ou pouca fé. Pouca fé, não é para botar café, não é pouca. Pessoas que têm pouquíssima fé, incrédulas. E são pessoas, irmãos, por exemplo, no voto batismal, você conhece, nós temos um conjunto de doutrinas, né?
E um dos votos batismais, ali no antes do batismo, é perguntar para ele se ele crê no Espírito de Profecia. Você crê nos escritos de Ellen White como sendo inspirado e tal e tal? E ela diz o quê? Creio. Não demora muito tempo, amiga, essas pessoas começam a se levantar contra os escritos de Ellen White. Não é? São pessoas incrédulas. Ele diz assim, ó, está cheio do Espírito Santo, tem como pré-requisito a entrega total de nossa vida a Jesus Cristo. Não é pela metade, não é 10%, não é 90%, é 100%. Talvez não estejamos conscientes disso, ou talvez tenhamos medo de que o Senhor nos dirija de maneira diferente do que esperamos. Isso significa que nós não confiamos o suficiente no amor e na sabedoria de Deus. Exato. São incrédulos. Não confiamos na sabedoria de Deus. Exato. Ele sempre São se coloca pessoas... no meio, atrapalhando o que Deus quer fazer por nós. A Bíblia chama essas pessoas, irmão Pedro, de pedra de tropeço. Não é? Então, queridos, nós precisamos confiar em Deus plenamente. Olha a situação dessa menina Beatriz, que nós pedimos oração aqui. Uma criança de 4 anos, irmãos, sofrendo horrores de dor por conta de uma cirurgia. Ela é alérgica a vários tipos de medicamentos. Meu Pai do céu, então, misericórdia. Imagine uma criança de 4 anos pedindo para morrer porque não aguenta a dor. Você acha que os pais estão tranquilos, irmãos? Os familiares, irmãos, nessa hora você precisa se apegar mesmo à promessa do Senhor e aceitar pela fé isso aí. Amar ao Senhor. Queridos, o terceiro ponto, o terceiro fator ou a terceira razão que nos chama, nos mostra, porque muitos de nós somos, a maioria, né, uma grande maioria, são cristãos mornos, são cristãos carnais, conceitos errôneos. Muitas pessoas podem pensar que estão cheias do Espírito Santo, mesmo que elas, na realidade, não estejam por completo ou estejam apenas parcialmente. Este parece ser o problema mais frequente, irmão Pedro, Rodrigues. É mais frequente, né? Pessoas que têm conceitos errados. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer assim, olha, eu peço desculpas, me perdoe. Ou então, perdoe. Tudo bem, eu te perdoo, me machucou, me entristeceu, mas eu perdoo você. Tem pessoas que têm dificuldade disso. São cristãos carnais, irmãos. Como é que eu não consigo perdoar? Essa situação, irmão Mário, essa falta de harmonia prejudica a espiritualidade da igreja. Sim, a bênção de Deus não ocorre. Pessoas que estão atrapalhando o programa, o projeto missionário da igreja. Pessoas com esse tipo de conceitos, irmãos, conceito errado, irmão Pedro, elas até pensam que estão cheias do Espírito Santo. Irmão Pedro, demais irmãos, eu fui ancião de uma igreja que durante 3 anos não batizava uma alma sequer. Não batizava ninguém, irmãos, ninguém. Podia se fazer o que fosse. Aliás, se fazia muito pouco. Era muita discussão na igreja, eram muitos problemas, muita fofoca. A igreja não crescia de jeito nenhum. Eram conceitos errados. Se alguém chegasse na igreja para pregar sem gravata, não pregava. Quem é que prega? É a gravata ou o pregador, irmãos? E era um problema, irmãos. Nós recebemos a visita de um pastor, esse tinha sangue no olho, um homem espiritual. E ele discerniu assim, de forma bem clara, qual era o problema da igreja. Aí foi tirando um, tirando outro, tirou mais de 90% dos líderes da igreja, da liderança da igreja. Resolveu o problema, irmão. Resolveu o problema. Naquele ano, uma igreja que havia 3 anos, aliás, mais de 3 anos, que não batizava ninguém, irmão Pedro, ninguém. Naquele ano, a igreja batizou 5 pessoas. Então, são pessoas que se acham cheias do Espírito e não estão cheias. Tem conceitos errôneos sobre ela mesma. Né? Esse como ele diz, este parece ser o problema mais frequente da igreja.
mais frequente, é Imagine, verdade. irmãos, pessoas que se acham Mário, donos da igreja. irmão Mário, Pois não, irmão eu Pedro? passei um período com meu filho lá em Rondônia, o pastor Kennedy, ele ficou 10 anos lá em Rondônia. Eu passei lá uns dias, algumas semanas com ele. Irmão Mário, ele não tinha tempo nem para comer. Era só trabalho, trabalho, trabalho. No final, ele batizou 700 almas, irmão. O período que ele esteve lá. Glória a Mas Deus. era trabalho, era batismo, a igreja cheia, todo mundo trabalhando. Eu fiquei impressionado com o trabalho lá. Aí depois foi para o Rio de Janeiro, chegou lá. Oh, que tristeza, meu irmão. Ele continua trabalhando, mas a diferença é tremenda, é muito grande. Lá A em Rondônia igreja, é um trabalho maravilhoso. a igreja, irmão Pedro, ela é o reflexo da sua liderança. É Se uma igreja verdade. tem uma liderança comprometida, espiritual, uma igreja que a sua liderança se reúne para estudar, meditar e orar, a igreja vai acompanhar o mesmo ritmo da sua liderança. Não é apenas o pastor, queridos, mas uma Não é liderança comprometida, consagrada, faz uma comprometida. diferença muito grande. O Espírito Santo usa de forma... E milagres acontecem. O quarto ponto, queridos, o quarto fator é estar muito ocupado. As pessoas estão tão sobrecarregadas que elas acham que não têm tempo para manter um relacionamento com Cristo. Ou tomam pouquíssimo tempo com Cristo e não fazem qualquer progresso ao conectar-se com Ele. Queridos, Irmão Mário, como... queria falar alguma Oi, coisa. Udete, pois não. Eu queria falar algo sobre essa questão de muito ocupado, né? Porque eu percebo, já conheço pessoas que elas estão extremamente ocupadas durante a semana com as coisas delas e durante o sábado com as coisas de Deus, né? Essas pessoas, tem pessoas que vão para a igreja de manhã bem cedo, tem escola sabatina, culto, que é importante, mas não constrói relacionamento pessoal, né? Assim, não, o relacionamento pessoal é aquele momento que você está sós com Deus, que Isso. você estuda, medita, ora, e ela se enche de reunião e não sobra tempo para Deus e para a família. Então, eu sempre me preocupei muito com essa questão, porque hoje nós vemos muitas pessoas reclamando de divórcio, de filhos afastados da igreja, e claro que tem vários motivos, né? Mas eu fico pensando, qual o tempo que essas pessoas têm para ter um relacionamento de qualidade com Deus, com a família, com os filhos, com os amigos. Então, outro dia eu vi uma pregação que o pastor falava assim, que muitas pessoas, elas estão trabalhando para Deus, elas não estão trabalhando com Deus, porque fica tudo no automático. Então, nós temos essa dificuldade de ter equilíbrio, né? Principalmente algumas pessoas, dependendo do caráter dela, elas se jogam numa coisa e ali vai no automático, elas não meditam muito. Então, a gente tem que começar a pensar que esse relacionamento com Deus, essa busca do Espírito Santo, muitas vezes a nossa vida de dedicação a Deus está atrapalhando isso, né? Deus quer que nós trabalhemos em sua causa, mas até nisso Deus é equilibrado, irmãos. Precisa de equilíbrio. Precisa de equilíbrio, queridos. Tudo demasiado, exagerado, pode trazer problemas. Então, esse fator, Eudete, é muito perigoso. As pessoas passam... Eu fico impressionado como tem pessoas que conseguem passar uma semana inteira sem pegar na Bíblia, porque não tem tempo, não consegue se dedicar à oração porque não tem tempo. Olha, acorda cedo. Se não está tendo tempo durante o dia, está levantando 6 horas da manhã, acorda mais cedo, acorda 5. Vai ter o seu relacionamento. Irmãos, essa é uma característica muito clara de cristãos carnais. Estão buscando, em primeiro lugar, não é o reino de Deus. Estão buscando as coisas deste mundo. Deus está em segundo, terceiro, talvez até em quinto plano, Eudete.
Então, está muito Irmão ocupado. Mário, e tem estratégias. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Eu sou uma pessoa assim que eu leio facilmente Também, viu? 100 Também, livros, 100 livros por ano. Só que as pessoas, elas não acreditam, porque eu trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer. Só que, por exemplo, no meu intervalo de trabalho, eu tenho, contando tudo, dá 1 hora e 10 minutos. Então, esses intervalos de trabalho, eu não sento para conversar. Uma vez ou outra eu sento, mas eu não converso com as pessoas, porque é o meu horário de ler, para conseguir tirar o atraso da semana. Então, quando nós acreditamos que uma coisa é importante, você faz meios de acontecer, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que dizem que não têm tempo, elas perdem facilmente meia hora, 1 hora diante da TV ou no celular. ou mais. Então, isso é uma questão de prioridade, né? Prioridade, De você exatamente. saber o que é mais importante para você. Isso é Parabéns, verdade. Amanda. Oi, irmão Pedro. Parabéns, irmã Odete. E o Obrigada, Deck é uma irmão Pedro. potência. É uma potência. Queridos, esse é um problema sério. Veja se você não está ocupado demais com as coisas desse mundo. Veja, Deus não quer que você seja irresponsável, negligente. Não. Mas você precisa se organizar. Isso é mordomia, queridos. Mordomia do tempo. Saber administrar. Porque até o tempo nós vamos prestar conta a Deus. Até o tempo, queridos. Deus vai nos pedir conta. E o Deck tem pessoas que conseguem ficar 1 hora, 2 horas assistindo, nada contra a novela, nada contra a série, mas, queridos, nada disso me cativa. Nunca fui fã de série. Irmãos, não sou melhor do que ninguém. É porque eu não gosto. Eu acho uma perca. Por exemplo, irmãos, olha isso aqui, ó, o celular, irmãos. Eu tenho mensagens aqui, já chegou até quase 1000 mensagens, porque eu não consigo, irmãos, parar para olhar o WhatsApp. Eu não consigo, irmão. É muita perca de tempo, muitas mensagens que não faz sentido, às vezes não faz sentido nenhum, irmão, não vai edificar você em nada, né? Então, cuide, irmãos, para que você não seja um cristão carnal que está ocupado demais com as coisas deste mundo, sem tempo para as coisas de Deus. O quinto ponto, o quinto fator, a quinta razão, e aqui estamos aproximando do final, são pecados ocultos. Ou talvez a falta de confissão, irmãos. Isso é como um curto-circuito, ou seja, não há conexão com o poder de Deus, amigo. Se você cometeu um pecado, não espere o sol se pôr para pedir perdão, não. Você sabe quando você errou, você sabe quando você falou bobagem, você sabe quando pensou bobagem, você sabe quando foi grosseiro, quando foi mentiroso, você sabe. Você sabe quando você foi bruto, não é? Mentiu. É ali. Eu me lembro de uma frase do pastor Ferraz, ele foi pastor aqui do nosso distrito, e a irmã Rita também falou isso. Quando você cometer um pecado, irmãos, eu falo você, mas não estou dizendo aqui isso para ninguém, mas cada um põe a sua cara. Entendemos, irmão Mário. Vejam, irmãos, quando você comete um erro, que você sabe que é pecado, você foi grosseiro, você mentiu, você furtou alguma coisa que não é espiritual, e você fez e não sentiu nada. Você mentiu, foi uma mentirinha de nada, irmãos, e não sentiu nada. Você está descoberto. Você está correndo perigo, irmãos. Como é que eu cometo um pecado e não sinto nada, irmãos? Eu estou longe do Espírito de Deus, porque é Ele que me convence do pecado. Como é que eu minto ali, eu contei uma mentira para Rodrigues, ou seja, lá para quem for, e eu saio dali dando risada, poxa, me dei bem, e não sentiu nenhum tipo de sentimento, nem remorso, nem vergonha, nem tristeza, você está longe do Espírito Santo. Você está se tornando um cristão carnal, diga, Odete. Irmão Mário, nós estávamos conversando na igreja essa semana, né? Porque algumas vezes nós cometemos, eu tô igual ao senhor, tô falando nós, a humanidade no geral. Nós cometemos um pecado e nós não temos esse arrependimento, né? Isso, como o senhor falou, significa que somos carnais, que estamos distantes de Cristo. E aí, nesse momento,
a gente tem a tendência de só confiar em nosso sentimento e se afastar ainda mais. Porque, de acordo com a Bíblia, o arrependimento, ele vem de Deus. É Não é isso. você que produz. Deus produz, o Espírito Santo. Então, você tem que ser sincero e falar assim, Senhor, olha, eu menti e eu não senti nada, eu não estou arrependido. Tenha misericórdia de mim. Então, a gente precisa, como diz a palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa conhecer os mecanismos que Deus usa para nos salvar. Porque senão a gente vai ficar anos na igreja e a gente vai estar como um cristão, como uma árvore sem fruto, né? Então, mesmo que você tenha cometido o pecado e não se arrependeu, continue clamando a Deus, talvez não pelo perdão, é assim, para Deus colocar o arrependimento no coração, né? Porque arrependimento é mudança de atitude, é reconhecimento do pecado, né? Então, a gente precisa ter essa atitude. E Deus, com certeza, ele vai mudar a nossa natureza. Essa é uma característica, Ildete, de um cristão guiado pelo Espírito. Você sentiu, você foi muito feliz. Eu cometo um pecado, irmãos, e eu não sinto nada. Você tem que ir para Deus e fala para ele, Senhor, olha, eu fiz uma bobagem aqui, eu não senti nada. Não senti vergonha, não senti tristeza, não senti remorso. Você tem que pedir socorro. Então, pecados ocultos, como diz o apóstolo Paulo, pecado não confessado é pecado não perdoado, irmão. Como você obterá o perdão de um pecado se você não confessou? Vai achar isso normal, vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai o quê? Se afastando cada vez mais, e vai chegar a um ponto que vai cometer o pecado contra o Espírito. Ou ainda pior, irmão Mário, que é o que acontece com muitas pessoas, que aconteceu com Judas, né? Quando a pessoa não se sente perdoada por Deus, ela cometeu uma coisa muito grande, o remorso vai acompanhá-la, né? E ela vai ter uma vida infeliz. Não tem uma coisa pior do que você não se sentir perdoado, né? Isso, é Você horrível. não se sentir perdoado. E interessante que Judas, quando a Bíblia fala do arrependimento de Judas, na verdade foi remorso mesmo. E remorso, queridos, segundo a psicologia, remorso é um sentimento de tristeza, mas se você tiver oportunidade, você vai fazer de novo. Entende? E arrependimento não, você sente vergonha, tristeza e não quer fazer mais. Justamente o que Pedro sentiu. Judas sentiu remorso, sentiu vergonha, sentiu tristeza, mas se ele tivesse a oportunidade, ele faria de novo. E ele cometeu suicídio. O suicídio de Judas, alguns até dizem assim, Ildete, Judas se perdeu porque cometeu suicídio. Não, mas ele já estava perdido. Ele já estava perdido quando ele cometeu. Lembra quando ele saiu da ceia, o que a Bíblia fala? Satanás entrou nele. E ali ele já estava perdido, irmãos. Pedro não. Pedro sentiu vergonha, tristeza, uma dor amarga. E diz a Bíblia que ele chorou desesperadamente, ou seja, ele realmente se arrependeu. O sexto fato, o sexto fator, ou a sexta razão para nos tornar cristãos carnais, é atuar de acordo com os seus próprios sentimentos. Aí o Dete acabou de falar agora há pouco sobre isso. Veja, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E aí a gente faz uma pergunta, irmão, será que minhas decisões são tomadas confiando em Deus ou de acordo com os meus próprios sentimentos? Queridos, o que diz a palavra de Deus? Que o nosso coração é o quê? É enganoso. Não se deixe levar por sentimentos humanos, irmãos. Você vai ser decepcionado por você mesmo. Então, nós não podemos atuar de acordo com os meus sentimentos. Nós temos exemplo de pessoas que têm uma ideia maravilhosa para o programa, para o evangelismo, para isso. Mas chegou alguém com uma ideia um pouco melhor do que a dela, e ela não aceitou. Por quê? Porque ela acha que a ideia dela, a razão dela é melhor.
Olha, se você apresentou um projeto e alguém apresentou um projeto e alinhou, ficou melhor, tenha humildade para aceitar o que foi apresentado. Não, irmãos, não se deixe levar por seus sentimentos, eles são enganosos. Queridos, nós precisamos acordar nesse sentido. Nós não temos como dizer para nós mesmos, olha, eu estou bem, você não está bem. Será que nós não estamos nos tornando cristãos carnais, ou já nos tornamos cristãos carnais e não estamos percebendo? Pegue esses 6 pontos que nós avaliamos hoje, que o Espírito Santo nos fez ver, nos mostrou, e veja se você se encaixa em algum deles. E se você vê isso e percebe, porque o Espírito Santo nos leva a conhecer isso, Idete. O Espírito Santo nos conduz a nos ver como nós somos. Agora, nós temos que ter humildade para reconhecer que não somos o que nós pensamos que somos. Sim. E também, irmão Mário, quando nós percebemos que nós não temos capacidade de gerenciar nossas emoções, por exemplo, tem pessoas muito explosivas, tem pessoas muito negativistas, é nossa responsabilidade procurar ajuda. Isso. Né? É nossa responsabilidade procurar ajuda, conhecimento. Né? Então, eu sempre falo, Deus, ele deu dons a todos. Né? Você, quando quebra a perna, você ora, mas você não só ora, né? Você vai e procura o médico. Então, se você tem dificuldade de gerenciar emoções, se você é uma pessoa explosiva, negativista, você precisa procurar ajuda. Porque nós vivemos em comunidade, então, se eu não me cuido, eu vou impactar as pessoas ao meu redor, né? E são as pessoas, infelizmente, que estão mais próximas, que é a família, que é a igreja, né? Então, nós precisamos dessa responsabilidade também. Com certeza. Você não tem dinheiro para pagar psicólogo, tem livros, nós precisamos, né, assumir as responsabilidades. Ildete, eu tenho uma amiga aqui, a irmã Celina, que congrega aqui conosco, conhece muito bem a irmã Rita, minha conselheira espiritual. Eu consulto mais a irmã Rita do que os pastores. Não estou desmerecendo os meus pastores, entendam. Todos os pastores são homens consagrados ao Senhor, são instrumentos de Deus. Mas a irmã Rita e eu, nós temos um relacionamento de amizade muito forte. Diversas vezes, a irmã Rita me liga, irmão Mário, me ajude em oração, e a gente ora, a gente chora. Ela me conta as dores dela, eu conto para elas. Quantas vezes eu ligo para a irmã Rita, a senhora pode me receber em sua casa? Às vezes ela está saindo, irmão Mário, eu estou saindo aqui, mas venha. E ali a gente conversa, a gente abre o coração, convidamos o Senhor para estar conosco. Você foi muito feliz nesse comentário, Idete, muito feliz. Eu preciso de pessoas, eu preciso de Idete, eu preciso do Rodrigues, eu preciso do irmão Pedro, eu preciso da irmã Celina. Eu não sou uma ilha, irmãos. Eu estou rodeado de pessoas maravilhosas, de amigos. Lógico que tem pessoas que você não vai contar tudo, porque ela só quer saber para contar para os outros. Exatamente, irmão Mário. É isso também que eu sempre falo para algumas pessoas. Eu falo, olha, nós procuramos muitas vezes problemas porque tem amigos que não é amigo de você se abrir. Isso. Tem pastores que eles não têm esse feeling de lidar com pessoas, é aquele pastor mais administrativo. Então, você precisa escolher a pessoa que você vai falar. Exatamente. Senão você vai ter um problema sério, irmão. Mas, queridos, aqui nós chegamos ao final, lendo um comentário aqui interessante. Ela diz assim, os espíritos encorajam as pessoas a ouvir os seus próprios sentimentos no lugar de ouvir a palavra de Cristo e seus profetas. De nenhuma maneira mais segura poderiam os espíritos obter o controle da vida das pessoas sem que elas percebam o que está realmente acontecendo. Se você quer abrir o seu coração para alguém, abra para o Senhor Jesus. Vá a Ele, irmãos. Diga para Ele, Senhor, eu estou me tornando um cristão, uma cristã carnal.
me ajude, me tire dessa situação, me tire desse sentimento. Ele vai fazer exatamente aquilo que ele quer, irmãos. Ele vai moldar você. Irmãos, acordem para a nossa realidade, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da história de pecado desse mundo. Saia da zona de conforto. Veja se você e eu não estamos nos identificando como cristãos carnais. Você pode fazer isso. Se você não consegue, ore ao Espírito Santo, ele vai lhe conduzir, ele vai te orientar, ele vai nos dar o norte para que essa mudança aconteça. Lógico, não vai ser da noite para o dia, é um processo, mas você não pode, queridos, de maneira nenhuma, ficar longe da direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar onde Jesus está, queridos, permanecer onde ele está, andar com ele, buscá-lo, deixar ser guiado por ele. É assim que funciona, Ildete? Desse jeito, irmã Mária. A nossa luta nunca foi contra a carne, irmãos. São contra as potestades, são demônios, queridos, que estão aí ávidos para nos enganar, para nos seduzir, para nos fazer pensar que está tudo bem como cristão, e não está, irmãos. Lembre-se, querido, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você não está sendo convencido pelo Espírito Santo, tem alguma coisa errada, e não é com o Espírito Santo. Quebre, jogue fora as sandálias da arrogância, da prepotência, se humilhe diante de Deus, queridos, e busque de Deus o poder para viver um cristianismo de fato ardente, fervoroso, vibrando, com alegria, porque é fruto do Espírito. Não é a ausência de problemas. Nós vamos continuar com problemas até Jesus voltar. Mas os problemas não podem tirar de nós a alegria de servirmos ao nosso Deus. E o apelo que nós fazemos nesta manhã é: está você disposto a permitir que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida? Que nós sejamos cada dia mais cristãos fervorosos, animados, motivados, cheios do Espírito Santo? Permaneça onde Jesus está, queridos. Fique do lado de Jesus. Ele é a nossa única saída. Vamos louvar o Senhor, queridos, cantando esse hino lindo, mais uma vez. Cantando Eu Só Quero Estar Onde Estás. E aqui encerramos a live dessa madrugada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu
Esse é o meu desejo, queridos, estarmos todos os dias na presença do nosso Pai Celestial. Chegamos ao final de mais uma jornada, de mais uma madrugada com Deus. Espero que esse tema tenha sido relevante e tenha ajudado você a se fortalecer, a crescer, a amadurecer na vida espiritual. E agradecidos a Deus, queridos, por mais uma oportunidade de juntos podermos estar orando, né? E apelo mais uma vez que orem pela pequena Beatriz, irmãos. 4 anos de idade e está com um sofrimento terrível desse. Apresentem suas orações à pequena Beatriz para que os médicos encontrem um medicamento que alivie a dor dessa menina. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Lembre-se sempre, meus queridos, eu oro por você, você ora por mim. Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Amanhã é sábado, nós estaremos com a família Ide ali com o pastor Edson às 5 horas da manhã. Não estaremos às 4, mas às 5, né? Eu acho que, não sei se vai ter o MASC amanhã pela manhã, mas eu acho que deve ser à tarde. Ildete, eu gostaria que você encerrasse com uma oração, amiga. Pode ser? Fique à vontade. Pode ser, irmão Mário. Oremos. Pai querido que está nos céus, mais uma vez, Senhor, agradecemos pela oportunidade de termos estado em contato contigo e com os nossos irmãos nesse início do dia. Queremos, neste momento, Senhor, pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque só através do teu poder que nós seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Senhor, nós estivemos discutindo aqui alguns problemas que fazem com que não alcancemos o ideal de Deus. Cada um de nós, com certeza, se identificou com alguma coisa, teve a consciência de algo que precisa ser mudado. Nos ajude, Senhor, porque sozinhos nós não iremos a lugar nenhum. Sozinhos nós iremos te representar de forma errônea as pessoas que muitas vezes somos a única Bíblia que elas têm para ler. Não permita que sejamos uma pedra de tropeço pro teu reino. E seja com a Beatriz, tenha misericórdia dela, nós a entregamos em tuas mãos. Amém. Continua conosco neste dia, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Ildete. Hoje é sexta-feira, não é? Feriado nacional. Feriado. E dia de preparação, queridos. Que o Espírito Santo te conduza de maneira que quando o sábado chegar, o sol se declinar lá no final do dia, você já esteja pronto para receber o Santo Sábado do Senhor. Um ótimo dia para vocês, um grande abraço. A gente se vê amanhã às 5 da manhã com a família Ide. Deus abençoe a todos vocês.